Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula. Dessa vez, entrando no capítulo 4, o ser humano e o espaço geográfico. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai ver a interação do homem com o espaço e o ecossistema e alguns ambientes que são extremamente suscetíveis à ação humana, ou seja, ambientes de risco por conta da ação humana que está degradando essas áreas. Tá? Então hoje, pessoal, a gente vai dar uma relembrada em algumas coisas que nós já estudamos no ano passado e trabalhar um conceito novo, a ecologia e como que a geografia observa a ecologia. Beleza? Bom, pessoal, vocês sabem que desde a pré-história o homem ele utiliza da natureza para sua sobrevivência, correto? Ele vai utilizar uma madeira para fazer uma estaca, vai utilizar pedras para fazer um porrete, uma lâmina, uma lança, vai utilizar couro para fazer roupas, vai utilizar fogo, animais, vegetais como comida, enfim. Desde sempre, desde a pré-história, o homem ele retira da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Tá? E hoje, continuamos assim. Então, não existe nada no mundo que ele não tenha sido uma matéria-prima um dia, que não seja um produto da natureza. Ah, professor, mas eu tenho um caderno que é de papel reciclado. Mas um dia ele foi árvore. Um dia ele foi árvore, virou celulose, virou papel, foi reciclado, utilizou água, reutilizou o papel para virar esse papel reciclado. Mas absolutamente tudo que nós produzimos, nós retiramos da natureza. Pode ser um eletroeletrônico, pode ser um papel, pode ser um objeto, materiais da construção civil, pode ser um elemento sintetizado em laboratório, um medicamento. Nós retiramos aquilo da natureza, de alguma forma, como matéria-prima. Ok? Bom, pessoal, e uma dos ramos da geografia que a gente viu, ela pode ser humana, a gente pode ter geografia física, pode ter geografia urbana, e um dos ramos da geografia é estudar como nós gerenciamos esses recursos naturais. Se nós estamos constantemente tirando matéria-prima da natureza, algumas a gente sabe que são recursos renováveis e outros não. Puxem da memória aí, recursos renováveis, o que são? São recursos que a gente pode renovar ele. Por exemplo, energia eólica, energia elétrica. E recursos não renováveis? São recursos que a gente não tem a capacidade de renovar ele. Por exemplo, gás natural, petróleo. Tá? Então, nesse aspecto, o papel da geografia é como eu faço para gerenciar esse estudo. A gente sabe que tem uma quantidade X, uma quantidade limite de petróleo. O que vai acontecer quando acabar o petróleo? A gente vai ter que descobrir novas matrizes de energia. A gente vai ter que potencializar o uso de energia solar, o uso de energia eólica, o uso de energia hidrelétrica. Tá? Como que eu faço para alimentar um planeta de 7 bilhões de habitantes? Como que eu faço para ter alimento para todo mundo? Esse é um dos papéis da geografia. Tá? E através disso, pessoal, o ser humano ele vai então modificando a paisagem, modificando o ambiente, extraindo seus recursos naturais. E essas mudanças elas podem ser mudanças superficiais ou mudanças totais, quando a gente altera completamente o ecossistema. Vocês lembram o que é ecossistema? Então, vamos dar um exemplo aqui de um ecossistema, pessoal. Bom, reparem, a imagem está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Né? É um infográfico do ecossistema. Então, o ecossistema ele é composto pela interação do meio vivo e do meio não vivo, né? Os seres bióticos e seres abióticos. O que são seres bióticos com vida? Por exemplo, a árvore, o esquilo, que é o consumidor primário, a raposa, que é o consumidor secundário, os agentes decompositores, as bactérias. Tá? E os agentes abióticos é o quê? O gás carbônico, a energia do sol, a temperatura, a água. Então, tudo isso a gente forma um ecossistema, onde a troca de energias, por exemplo, aqui nesse gráfico nós temos a energia do sol, que a planta vai absorver,
vai fazer fotossíntese, vai gerar frutos que vai ser consumido pelo consumidor primário, no caso aqui um esquilinho. Nós temos o consumidor secundário, um animal carnívoro, que vai se alimentar desse consumidor primário. E, posteriormente, quando essa raposa morrer, ela vai servir de alimento para esses agentes decompositores, que vai decompor, vai gerar novos nutrientes para a árvore, que vai se alimentar desses nutrientes, junto com a água da chuva, junto com a energia do sol, que vai fazer com que ela produza novos frutos para alimentar os consumidores primários, que vão alimentar os consumidores secundários. Então percebam, pessoal, que o ecossistema é toda uma cadeia. E quando a gente interfere em algum desses elementos, a gente tem sérios problemas. A gente tem um desequilíbrio do ecossistema. Quando a gente retira uma árvore, quando a gente introduz um animal que não é daquele local, quando a gente polui um rio, quando a gente polui um ar, a gente está tirando esse equilíbrio da natureza. Tá? E o que acontece quando a gente tem esse desequilíbrio? Vamos lá, eu vou citar 2 exemplos para vocês que são bastante presentes aqui no Brasil, que são as pragas urbanas. Nós temos o mosquito da dengue, o Aedes aegypti e o escorpião amarelo. Esses 2 animais, pessoal, são pragas urbanas. É muito comum a gente encontrar eles hoje nas cidades. Por quê? Bom, o Aedes aegypti, por exemplo, ele é um mosquito de origem africana. Ele existe lá na África, transmitia a doença na África, e aqui no Brasil ele encontrou o quê? O ambiente ideal. Aqui é quente, aqui nós temos água em abundância para que ele se reproduza. Aqui a gente tem doenças que ele pode passar, temos dengue, febre amarela, chikungunya, zika. E ele se adaptou muito bem, entretanto ele não é daqui. Só que ele se tornou uma praga urbana. Hoje ele é responsável pela transmissão de diversas doenças e se tornou um problema no Brasil. Por quê? Ele foi introduzido para cá, aqui encontrou clima, temperatura e ambiente ideal para ele se proliferar. Escorpião amarelo também. Escorpião amarelo era um animal que até pouco tempo atrás era de áreas rurais. Entretanto, a cidade ela acaba produzindo muito lixo, ela cria um ambiente de propagação para escorpião, a gente acaba matando os outros insetos que iriam consumir esse escorpião, como lagartixa, como sapos, por exemplo, e ele acaba infestando as cidades, se tornando uma praga urbana. E isso, pessoal, acontece em todo lugar. A gente pode pensar que introduzir um inseto, tirar um inseto, pode não mudar muita coisa. Mas, por exemplo, para a gente manter a nossa alimentação, a gente precisa que as plantas produzam. Para que essas plantas produzam, eu preciso de um agente polinizador. E o principal agente polinizador são o quê? As abelhas. Então a gente já tem estudos em que está dizendo que a nossa produtividade está caindo por conta da ausência de abelhas, porque nós estamos matando com agrotóxicos, com agroquímicos, pela ausência de flores. Então a gente acaba dificultando o trabalho da abelha, que por consequência vai impedir que a gente tenha o quê? Comida. Não é só acesso ao mel, é acesso à comida, porque não vai polinizar, essa flor não vai nascer, esse fruto não vai ser gerado. Beleza, pessoal? Então aqui é só alguns exemplos de como o homem altera o meio ambiente e ele pode alterar a superfície, retirando, por exemplo, a árvore. A gente pode fazer uma mudança mais drástica no relevo, como é o caso da mineração, ou a gente pode simplesmente introduzir ou tirar um animal e esse sistema, esse ecossistema, ficar em desequilíbrio, causando diversos problemas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui hoje. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem a mão constantemente. Qualquer dúvida é só me procurar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, na plataforma Plural ou no Sistema Delta. Beleza? Obrigado e até mais.